Na primeira vez que encontrei minha irmã morta, ela estava com 16 anos. E com essa frase eu sabia que eu iria gostar desse livro. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou a Cat, tô aqui hoje para falar sobre o livro Longo e Claro Rio, da Liz Moore. Esse é um suspense dramático que saiu pela Tag e depois saiu pela editora Trama, com tradução da Fernanda Abreu. E esse foi um livro que eu gostei muito dele quando eu fiz a leitura. Eu acho que ele toca em temas sensíveis ao mesmo tempo em que ele entrega um mistério ao leitor. Mas eu acho interessante já avisar para você que ainda não leu e que gostaria de ler esse livro, que esse livro não é um thriller. Eu não sei quem é que espalhou essa notícia ou que vendeu ele dessa forma, mas ele não é um thriller nem no ritmo e nem no excesso de reviravoltas. Eu diria que ele é um suspense dramático, ele tem um mistério que a protagonista precisa desvendar, mas a carga dramática do livro, ela é maior, mais acentuada, e eu acho que ela é o verdadeiro objetivo da história. A protagonista desse livro se chama Mickey, ela é uma mulher de 32 anos que é uma patrulheira. E o ponto de patrulhamento dela é o bairro de Kensington, onde ela nasceu e cresceu e passou boa parte da vida. O bairro de Kensington, ele é um bairro ali da Filadélfia, que teve um passado de industrialização, foi um bairro que teve momentos de grande crescimento econômico, mas com o avanço das tecnologias e das mudanças, ele acabou sendo um daqueles bairros que foi vencido pela própria gentrificação. Isso causou ali diversos problemas sociais, como, por exemplo, a inserção das drogas, que é hoje o grande problema desse bairro, que é o uso e o abuso dos opioides. Então, a nossa protagonista, ela cresceu dentro dessa realidade, ela cresceu em um bairro em que todas as famílias quase lutam contra as drogas. Ou elas têm um membro da família que já foi usuário, ou elas convivem com a violência que isso acaba causando. E a Mickey, ela viveu isso dentro da própria casa, tanto com a sua mãe quanto com a sua irmã, que é uma pessoa que ela ama muito, mas que ela não consegue ter um bom relacionamento, porque elas escolheram caminhos diferentes. Enquanto a Mickey escolheu o caminho da justiça, se torna uma patrulheira, para quem sabe um dia se tornar uma detetive, a Casey, ao contrário, acabou se perdendo dentro dessa realidade dos opioides. E o mistério do livro, ele gira ali em torno do fato de que um dia a Mickey será chamada como patrulheira para resguardar uma área onde um corpo foi encontrado. Ela chega lá, descobre que é uma jovem e a princípio já se fala que de repente foi uma overdose, que ela teria morrido de algo do tipo, como se fosse mais um morto de overdose para conta da polícia. Só que a Mickey, ela junta ali algumas coisas na cabeça dela e ela percebe que aquela é a talvez quarta mulher já que aparece morta ali no distrito, ali no bairro, em circunstâncias meio estranhas, e ela levanta a hipótese de que talvez essas mulheres não estejam morrendo de overdose, talvez alguém esteja facilitando a morte delas de alguma forma. Mas a Mickey não é detetive, ela é patrulheira, lembrem-se disso. Então ela não tem o poder de investigar, ela não tem jurisdição de investigar nada, ela só é chamada para proteger os lugares, para manter a ordem do bairro. Mas isso faz com que ela se preocupe muito com a irmã dela, que desapareceu, tá sumida há muito tempo, ela se fala um pouco, e ela começa a temer que de repente a irmã dela, que vive nesse ambiente dos opioides, dos abusos de droga, talvez possa ser uma vítima dessa pessoa, quem quer que ela seja. Então ela vai começar a buscar a irmã, procurar a irmã, e aqui ela vai atrás da família, vai atrás de amigos, começa a bater em porta, a fazer perguntas, mas ela não encontra a própria irmã. A irmã sumiu do bairro. Então o livro, ele é essa busca da Mickey pela irmã dela no bairro, tentando investigar, ao mesmo tempo em que ela vai nos contando um pouco de como ela cresceu naquele bairro e qual foi a trajetória de vida dela, que também teve ali vários percalços. E tem uma coisa que cresce nela ao longo do livro também, um ressentimento. Aliás, ela fica um pouco ressabiada em relação à própria classe, que é a classe das pessoas envolvidas com justiça, policiais, advogados, delegados, porque ela percebe que existe ali uma certa acomodação por parte das autoridades sobre as mortes que acontecem no bairro. Como tudo é relegado às drogas, parece que ninguém se importa mais com aquilo, que ninguém se importa com aquelas pessoas que são pegas, né, no rastro da destruição que o abuso de drogas acaba causando. Ela sente um descaso do corpo policial e aí ela percebe que se ela não for buscar a irmã, ninguém mais vai. Esse é um livro que, como eu comentei com vocês, eu acho que ele é muito mais um drama do que um suspense, um thriller, apesar de nós termos um mistério e a gente vai descobrindo pequenos segredos da vida da Mickey ao longo da jornada. Ele é um livro em que ele entrelaça esse suspense com o drama das personagens, porque é muito importante a gente entender qual que é o vórtice do nascimento da Mickey e da Casey, de onde elas vieram, como é que elas foram criadas. A autora faz a gente entender, na verdade, como é que duas crianças criadas no mesmo ambiente, numa realidade totalmente disfuncional, encaram a vida de formas diferentes e o que acontece com
elas ao longo da jornada para que elas decidam cada uma ir para um lado. É um livro que fala muito também sobre esse poder destrutivo das drogas, não só para a pessoa que é usuária, mas para todo mundo que está ao redor e para o bairro em si. O bairro aqui, ele é quase como se fosse um personagem. Kensington é um personagem, porque você não consegue dissociar o bairro das personagens. Elas são formadas pelo bairro, elas fazem parte da comunidade. Não importa se ela vire policial, se ela vire detetive, ela sempre vai estar associada a Kensington para bem ou para mal. O livro também traz essa narrativa de antes e depois. Nós temos capítulos que são no antes, onde a Mickey vai nos contar um pouco da sua vida para que a gente entenda onde ela chegou e como ela chegou. E essa narrativa do antes, ela acaba complementando um presente para que a gente consiga formar um quadro completo. É uma narrativa reflexiva, é uma narrativa cativante. Ele é um livro para você ler sem pressa, para você ler com calma, até porque, como eu falei, ele não é um thriller, ele não é cheio de reviravoltas malucas que vão te pegar de surpresa, apesar de nós termos sim ali algumas coisas que vão se revelando. E a Mickey, eu achei ela um personagem muito identificável. Ela é alguém que você consegue ler sobre ela e às vezes você consegue entender muito sobre ela. Porque a Mickey, ela cresceu num ambiente instável emocionalmente, financeiramente, e ela sempre foi a mais velha. Então ela pegou para si o papel da responsável, daquela que deveria fazer o que era certo. Só que esse esforço em ser sempre a correta cobra um preço muito alto dela, que é o preço do auto-julgamento, de você achar que você nunca vai conseguir as coisas, de você achar que nunca tá totalmente certa, que você ainda tem muito a conquistar. E ela também comete erros ao longo do caminho. E aqui eu acho interessante abrir um parêntese para uma questão. Eu lembro que eu li algumas resenhas sobre ele e uma pessoa comentou assim: nossa, achei a Mickey muito burra para uma detetive, ela cometia vários erros, ela botava os pés pelas mãos. E gente, a Mickey não é uma detetive, ela é uma patrulheira, ela não tem treinamento de detetive, ela não tem o conhecimento no detetive, e é exatamente por isso que ela comete erros. Ela não tem a habilidade da detecção, ela nunca passou pelo treinamento de uma detecção. Tudo que ela faz é meio aos trancos e barrancos porque ela é uma patrulheira, e um patrulheiro tem um treinamento muito diferenciado de um detetive. E é exatamente por isso que ela vai cometendo ali alguns erros ao longo do caminho e enquanto ela busca a irmã dela, porque ela não tem o conhecimento nem a expertise de um detetive para conseguir fazer as coisas da forma correta, então realmente ela erra. Eu diria só que o livro, talvez ele peca um pouquinho no final, na finalização dele, quando a gente descobre o que aconteceu com aquelas moças, com a irmã dela. Tem uma revelação no final que é muito boa, gostei bastante, mas eu acho que o finalzinho, ele merecia um pouquinho mais de impacto, sabe? A finalização, a descoberta da pessoa que estaria ou não machucando as mulheres, eu achei que foi um pouquinho morna. Eu gostaria que a autora tivesse caprichado e floreado um pouco mais ao redor, eu queria que aquilo tivesse sido um pouco mais desenvolvido. Mas eu também entendo que o foco da autora aqui não é muito em descobrir quem era um assassino perseguindo as pessoas. O foco dela aqui é mostrar esse ambiente, o bairro de Kensington e o que o bairro produz. E aqui é interessante que eu acho que o final deixa muito implícito isso, o quanto aquela comunidade produz pessoas boas e produz pessoas más. E que às vezes as aparências de civilidade vão fazer com que você embaralhe os dois tipos de pessoas. Enfim, gente, gostei muito desse livro. Eu acho que ele é um livro que ele é mais reflexivo, ele gera realmente ali um debate sobre o assunto da história. Ao mesmo tempo é um romance cativante, que você consegue entender o caminho dos personagens conforme você lê. Gostei muito. Tem uma série de TV já, que já foi produzida. Vou deixar a capinha aqui pra vocês, caso vocês queiram assistir. E é isso. Eu sei que esse é um livro que não é novo, foi publicado faz um tempinho, então muita gente já deve ter lido, mas como eu gostei, eu acho que nunca é tarde pra deixar uma resenha aqui, pra que mais pessoas conheçam e mais pessoas tenham vontade de fazer a leitura. Vou deixar link pra ele aqui embaixo, tá? Do box de descrição. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.